Radar Político. Thaís, faça as honras. Eu já disse que é Igor Gadelha e Fernando Molica. Vamos lá. Cadê o nosso Igor? Já vai aparecer aqui? Ah, muito bem. Ele abaixa a cabeça e levanta só na hora que aparece no vídeo, né? Quem tá no YouTube sabe que é tudo, né, tudo profissional demais, né? Eu tô tweetando, chamando o povo pra escutar aqui, ó. Ajeitando o cabelo. O Igor Gadelha, eu vou te falar, ele é o cara que faz mais propaganda do Radar Político e da CNN Rádio, tá? Ele tá dando uma lavada. Você, Sidney, fica falando aí que você é o garoto esperto das redes sociais. Não, só na compra de dólar só. Mas quem faz propaganda da gente é o Igor Gadelha. O Fernando Molica já tá conosco também, né? Você sabe que eu gostaria de você fazer a primeira pergunta? De retweetar o Igor Gadelha agora aqui. Ah lá, pelo menos isso. Estamos no ar com o Radar Político. Olha, ele acabou de retweetar. Ô, Molica, você e eu... Já me corrigi. Molica, você e eu temos que aprender com o Igor e com o Márcio Gomes. Você sabe que ambos são maratonistas, correm, né? O Igor Gadelha, Thaís, sem camisa, mas de máscara, correndo, óculos escuros, deu 850 voltas lá no plano piloto. O cara tá em ponto de bala. E o Márcio também dizendo, olha, eu não vou pra academia porque é perigoso, mas eu treino aqui no playground, aqui no meu prédio, correndo no jardim. Então, os dois, eu gostaria de ver uma corrida dos dois, sabia, Thaís? Olha aí. A gente fica na frente com a linha de chegada. Mas, meninos, por falar em linha de chegada, essa definição da meta fiscal é como se fosse uma linha de chegada que o governo é obrigado a passar, né? É obrigado a cumprir, é obrigado a passar. Igor, eu te vi agora há pouquinho complementando ali o comentário do Fernando Nakagawa no Breaking News que a gente deu, que, aliás, é um ponto importante para a CNN Brasil, quero dizer aqui, o que cobre economia há muitos anos. Meta fiscal, como é um assunto chato, sempre ficou colocada de lado, mas não ela tem a ver com a cidadania fiscal, com a preocupação que a gente tem que ter e a cobrança que temos que ter dos legisladores e dos governantes na aplicação do recurso público. E aí, Igor, eu já começo te perguntando da repercussão dessa decisão aí. Você já conseguiu receber aí o termômetro da classe política? Olha, Thaís, conversei com alguns líderes ali do Congresso Nacional e todos viram essa atitude do governo com bons olhos, né? Havia ali críticas a essa decisão até então do governo de deixar uma meta flexível, né? Antes de o Tribunal de Contas da União, né, questionar o governo sobre, né, por que essa meta flexível, alguns parlamentares acusavam o governo ali de estar querendo fazer ali um malabarismo, não querer assumir um compromisso, né? E aí o ministro Paulo Guedes, pressionado pelo Tribunal de Contas da União e também pelos parlamentares, resolveu ceder e definir uma meta fiscal para o próximo ano de déficit de 247,1 bilhões de reais. É um valor alto, mas a avaliação dos parlamentares foi de que o governo está fazendo um jogo limpo, na verdade, né? A ideia do ministro Paulo Guedes, Thaís, até então, era deixar, né, correr solto e só próximo ano enviar um adendo ao Congresso Nacional definindo uma meta fiscal mais realista. O argumento da equipe econômica é de que não dava para definir uma meta fiscal porque a pandemia torna o cenário econômico muito imprevisível e não havia como fazer essa previsão. Mas aí, após esse alerta do TCU, o governo voltou atrás e agora definiu uma meta de 247,1 bilhões de reais. Muita gente se perguntando se isso pode animar os congressistas a suspender o recesso parlamentar de janeiro, como vem defendendo o presidente da Câmara e senadores como Renan Calheiros. Eu conversei ali com gente muito próxima de Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, disseram que ele não tem disposição em suspender o recesso de janeiro por dois motivos. Primeiro, porque isso envolveria custo de servidores, que tradicionalmente, constitucionalmente, é o período do recesso. E segundo, porque a avaliação de Alcolumbre é de que cancelar o recesso daria um protagonismo a Rodrigo Maia, com quem ele está brigado desde o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a reeleição. A avaliação de Alcolumbre foi de que Maia ajudou muito ao resultado desfavorável a ele, que se Rodrigo Maia tivesse vindo a público e tivesse feito um compromisso público de que não seria candidato à reeleição para um quarto mandato à frente do comando da Câmara, o resultado do Supremo seria outro. Molica, te trago para a conversa para saber de você o seguinte, essa definição, ela tem tudo a ver com a formulação do orçamento federal para o ano que vem sendo adiada, mas ela vai ter que ser, de alguma forma, as decisões vão ter que ser tomadas, né? E a briga já promete ser boa por dinheiro que não há, né?
Pois é, bom dia. Bom dia, meu querido. Igor, bom dia a todos. Primeiro, assim, o governo, ao estabelecer uma meta fixa, já evita ali uma espécie de pré-pedalada, né? O que o TCU tinha visto, não usou esses termos, esse termo é uma liberdade minha, né? Com uma espécie assim, de pedalada preventiva, na hora que o governo aventou a possibilidade de fazer aí uma meta não fixa. Agora, é claro, a gente estamos diante de uma pandemia, tudo pode acontecer, ninguém previa que o governo fosse gastar o que gastou esse ano. Auxílio emergencial na sua forma original representava aí 50 bi por mês. Então, só aí, se você multiplicar os meses em que o auxílio emergencial foi concedido com R$600, já dá basicamente o tamanho desse déficit previsto para o ano que vem. Então, o governo se adequou, agora sabe que a situação é mutante, não dá para fazer uma conta. Agora, já é um bom caminho. Já é pelo menos um sinal que o governo diz, olha, eu quero atingir isso aqui. Né? A minha meta é essa. Mas vamos ver o que acontece. O importante é votar logo essa lei de diretrizes orçamentárias. Em tese está previsto para ser amanhã, né, essa votação, porque sem essa aprovação o governo não consegue nem liberar dinheiro a partir de 1º de janeiro. Depois vem a discussão do orçamento, mas até o orçamento sair dá para governar na base dos duodécimos, né? 12 por mês você libera o equivalente a duodécimo, né? 12avos do orçamento total. Então já dá para pelo menos começar a tocar a obra. Agora, a gente não tem orçamento, a gente não tem plano de vacinação, deve ser apresentado amanhã, a gente não tem votação de reforma, a gente não tem opções, a gente está cheio de não tem. O Brasil está lotado de não tem. E quanto aí a essa questão, né, que o Igor puxou o assunto, essa possibilidade de não haver recesso, há uma reação muito grande também em setores ali ligados à candidatura do Arthur Lira à presidência da Câmara. Na avaliação desses setores, você suspender o recesso daria mais um mês para o Rodrigo Maia se articular, daria mais um mês para o Rodrigo Maia votar, ou pelo menos tentar votar projetos do seu interesse, daria mais um mês para o Rodrigo Maia crescer, e aí esse grupo não quer saber do Rodrigo Maia. Então a ideia é tentar segurar manter o recesso. Enfim, deixar os parlamentares em casa. Mas essa é uma discussão que vai esquentar, até porque tem toda essa questão da vacinação, que é algo que mobiliza muito estados e municípios. Agora, Molina, não tendo o recesso, então, e janeiro totalmente focado para a definição de quem deverá ser o presidente da Câmara e do Senado, você empurra toda a agenda, principalmente econômica, para depois, então, do segundo mês do ano que vem. Ou não? Não, e sem carnaval, né? Aquela história que a gente brincava sempre no Brasil, né? Desde muitos anos, né? Que o ano só começa depois do carnaval. Esse ano não vai ter nem carnaval. Então a gente está ali, assim, tem um vazio de decisões, as reformas, né? Que estão lá no Congresso há mais de um ano. Você tem orçamento, tem definição de vacinação, está tudo meio parado. A questão do auxílio emergencial, né? Que o senador Alessandro Vieira apresentou um projeto para prorrogar o auxílio emergencial. Já se fala também na possibilidade do governo no ano que vem antecipar o pagamento do 13º para se houver a crise, se o coronavírus, a epidemia aumentar. É uma série de indefinições. Na verdade, assim, o Brasil está tocando a bola para o lado, empurrando para a barriga, empurrando com a barriga, as questões estão indo para frente e a gente vai vivendo. Mas é um processo de indefinição política, institucional, econômica, um processo que é muito preocupante. Só um adendo. Diga, Igor. Sobre isso, Thaís, que ali na equipe econômica e no Palácio do Planalto, a avaliação é de que vale mais a pena o custo político e econômico para o governo, seria melhor esperar para só avançar nessas agendas em 2021 do que é melhor esperar isso para tentar garantir a eleição de um presidente da Câmara alinhado ao Palácio do Planalto, porque esse presidente da Câmara, que vai assumir em fevereiro, ele vai ficar os próximos 2 anos, 2021 e 2022, os dois últimos anos do governo Jair Bolsonaro. Então, o cálculo político é de que é muito importante garantir agora, né, a eleição de um presidente aliado, mesmo que para isso as reformas e as medidas importantes demorem mais um pouco a serem aprovadas. Eu ia te perguntar sobre esse timing aí do Congresso Nacional, levando em consideração aqui que temos
o orçamento para fazer, o governo vai ter que decidir se vai reformular ou não os programas sociais. Agora já há uma meta fiscal, quer dizer, o Tribunal de Contas da União deixando muito claro que não vai abrir exceção para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu acabei de dizer isso aqui. Essa é uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, não tem nada a ver com teto de gastos. O teto de gastos é outra lei. Essa é uma determinação que o Brasil cumpre desde 2000. E hoje o Comitê de Política Monetária soltou sua ata sobre a última reunião do Copom e fez um alerta importante ali, um novo alerta sobre o cumprimento do teto de gastos, que não adianta só cumprir nominalmente, ou seja, ficar abaixo do número, tem que cumprir estruturalmente. Isso significa não criar nada que coloque em risco o regramento fiscal brasileiro. Então, é tanta variável, Igor, a classe política sabe disso, tem noção disso tudo? Olha, Thaís, os candidatos à presidência da Câmara e também do Senado, eles são muito comprometidos com a agenda econômica. Pelo menos têm demonstrado comprometimento com a agenda econômica e principalmente com a regra do teto de gastos, até mais nominalmente do que estruturalmente, como você está falando. A grande questão ali gira em torno de se os candidatos são ou não comprometidos com a agenda conservadora do governo, que essa parece, pelo menos no Palácio do Planalto, parece ser o grande foco do presidente Jair Bolsonaro, é tentar avançar na sua pauta conservadora nesses 2 últimos anos de mandato, porque ele sabe que isso agrada ao seu eleitor, além da questão econômica, né, que é mais difícil da população entender certos números. A população sente no bolso quando a inflação vem, quando o desemprego aumenta, mas essas questões mais teóricas, digamos, a população toda não entende tão bem. Há esse comprometimento, sim, há um entendimento, eu tenho notado muito, assim, desses pré-candidatos à presidência da Câmara, de não furar a regra do teto. A grande questão aqui é definir, né, como vai deixar esses invisíveis, digamos, né, que o governo, né, disse ter descoberto agora, mas já tinha descoberto antes, né, os invisíveis que foram atendidos pelo auxílio emergencial. Pelo que tudo indica, Thaís, o governo parece que vai pagar para ver, quer esperar começar 2021. Né? Há um ponto importante a gente destacar, o depósito do auxílio emergencial ele acaba em dezembro, só que muita gente, pelo calendário de pagamento, só vai receber em janeiro. Né? O ministro Paulo Guedes estima ali que até fevereiro ainda vai ter efeito na economia, porque pelo calendário da Caixa, primeiro você tem ali direito somente no aplicativo, né, do Caixa Tem, para você sacar mesmo o dinheiro, tem todo um calendário, então a avaliação na equipe econômica é de que os efeitos do auxílio emergencial vão até fevereiro, o que dá aí um fôlego para o governo tentar decidir depois o futuro disso tudo. Ô Igor, dá uma olhadinha rápida aí na lousa, na tela ou no celular, não sei o que você usa, você é um rapaz atualizado, né? Quem é que tá na frente? Baleia Rossi, Aguinaldo Ribeiro? Quem é que tá no top 10 aí, no top 3 para ser escolhido pelo Rodrigo Maia? Hoje. Olha, porque vai mudar de tarde, tá? Mas fala agora. Não, olha, Sidney, até uma informação que eu trouxe agora há pouco na CNN, depois de todo o imbróglio, prometer para segunda, para domingo, para sábado, o líder do DEM na Câmara, o deputado Efraim Filho, disse que não passa de hoje, que sai hoje o anúncio do nome do candidato do grupo deles, de Rodrigo Maia, à presidência da Câmara. Rodrigo Maia convocou todos eles, Aguinaldo Ribeiro, Baleia Rossi, os parlamentares daqueles 6 partidos, para um almoço na residência oficial aqui em Brasília. A ideia é anunciar esse nome depois deste almoço, quando seria sacramentado. 2 nomes despontam como principal. Primeiro, o do Aguinaldo Ribeiro, que é o líder da maioria na Câmara, e o do Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB e líder do partido lá na Câmara. Só que os dois enfrentam algumas resistências. Essa é a grande questão de Rodrigo Maia. De um lado, o Aguinaldo não tem os votos do partido dele, que é o Progressistas, que lançou Arthur Lira, e de outro, Baleia Rossi enfrenta uma certa resistência da oposição, né? Tanto pelo fato do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi comandado pelo MDB, como também a avaliação da oposição de que a eleição de Baleia Rossi fortaleceria muito o centro ali de João Dória e também de Luciano Huck nas eleições de 2022. E aí, diante dessa disputa, eu apurei, que ontem Rodrigo Maia fez um gesto para o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, tentando trazer o Marcos Pereira de volta para o grupo e até acenando com a possibilidade dele ser o candidato do grupo. Mas o Marcos Pereira não está muito confiante nisso não e está resistindo aí.
Eu conversei agora há pouquinho com um parlamentar da oposição que é muito próximo do Rodrigo Maia. Ele disse que o Rodrigo Maia está fazendo a conta nos dedos ali e no papel para saber que candidato traz mais votos da oposição, qual é o que perde mais. A oposição, Sidney e Thaís, tem 130 votos e é considerada a fiel da balança nessa disputa ali da Câmara. Ô, Molica, afinal de contas, vai haver ou não vai haver recesso parlamentar? Porque tendo recesso parlamentar, o ambiente para negociação política para essa sucessão é um. Não tendo é outro, né? Quer dizer, nem sei mais o que eu falei, mas você entendeu. Me perdi. Não, tendo ou não tendo? Lembrei da ex-presidente agora. Isso, ganhar ou perder, se ganhar ou se perder, se chover ou não chover, a gente chega lá. Quem é que está colecionando mais vento para decidir isso aí? Exato. Estoca um vento aí que está tudo certo. Não, tudo depende dessa correlação de forças. Vamos dizer, hoje vai ser anunciado, se for cumprida a promessa desse almoço, né, que vai... A maior parte dos convivas ali, a maior parte dos comensais vai sair com digestão do almoço, né? Porque vai ser um escolhido e os outros serão contrariados. Então vamos ver a repercussão disso. O Igor falou agora da questão da oposição, mas a oposição também está rachada. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, fechou questão contra o Arthur Lira, mas tem deputados do PSB que dizem, vários deputados que dizem que vão votar no Arthur Lira. A votação é secreta. Como dizia Tancredo Neves, voto secreto dá muita vontade de trair. Então não tem como controlar esse voto. Dentro do PT também há articulações, há aquele aceno de que o Lira estaria, inclusive, prometendo aliviar questões lá no Supremo Tribunal Federal, uma articulação com o governo, uma ideia com a PGR para aliviar a situação jurídica de alguns deputados, inclusive dele, Arthur Lira. Então, assim, não há uma garantia de que a oposição votará ou votaria em bloco no candidato do grupo do Rodrigo Maia. São interesses muito particulares que estão em jogo, interesses dos deputados, pessoas físicas, né? Então, agora, saindo esse candidato, aí a gente vê qual a consequência disso no universo político. Se isso representará um fortalecimento da ala Rodrigo Maia, e aí, nesse ponto, a probabilidade... tem que ver se ele vai ter força para bancar o cancelamento do recesso ou não. Se quem a ala contra a suspensão do recesso continuará majoritária, né? Essa ala mais que implicaria mais uma ala mais governista. Então tudo muda. Aquela velha, citei o Tancredo, vou citar o Magalhães Pinto. Política como depois você reclama... Olha, de uma hora está de um jeito, olha outra hora já está de outro jeito. Depois você reclama que o Caio Junqueira... Depois você reclama que o Caio Junqueira fica falando que você cobre política desde Getúlio Vargas no Estado Novo, né? Mas o Caio cobre antes, né? O Caio estava ali na cerimônia. Bom, se vocês cobriram o Estado Novo, imagina o Sidney Rezende. O Sidney, exclusiva com o Pedro Álvares Cabral. Vai, Sidney. Não estamos te ouvindo, Sidney. Pelo menos não tinha poluição nas praias naquela época, né? Bem melhor se banhar. Agora, o Igor, voltando aí para a conversa como um todo, aqui do Congresso e tudo mais, como é que repercute no Congresso, por exemplo, decisões muitas vezes tomadas no Poder Judiciário também, que acabam interferindo na política, o Congresso sempre batendo a porta algumas vezes lá, não é? Está mais pacificado, mais tranquilo. Se houver mesmo o recesso, tende-se a voltar uma casa totalmente voltada para a definição da presidência da Câmara e do Senado, ou, de alguma forma, alguns outros debates também estão na agenda? Olha, Sidney, se não tiver o recesso, na verdade, se tiver o recesso, só não vai ter votação na Câmara, mas isso não significa que os parlamentares não vão estar em intensa articulação para essa eleição da presidência da Câmara. O governo só pensa nisso, os candidatos ali na Câmara, principalmente na Câmara, que é o principal medo do governo, é não ter novamente uma pessoa alinhada ao governo na pauta dos costumes na Câmara. Os candidatos costumam viajar, né, pelos estados, né, para se reunir com as bancadas estadualmente, fazem aqueles grupos, almoços, para tentar garantir os votos. E aí o começo ali de fevereiro, que é de 1º de fevereiro a disputa, vai ser marcado por isso. Depois vai ser a eleição
mas pelo que tudo indica aí, vai haver um racha no centro, né? A gente já vê aí, de um lado o grupo de Arthur Lira, de outro lado o centrão de Rodrigo Maia, e pelo que Rodrigo Maia tem dado em suas declarações, ele tem ali, vamos dizer, 100 parlamentares com ele vai, né, se alinhar até mais à oposição, ao governo nessa questão dos costumes. A agenda econômica, Rodrigo Maia vai continuar alinhado um pouco a Paulo Guedes, isso já está muito claro, mas Rodrigo Maia vai continuar, né, vai seguir na toada de oposição ao governo e vai juntar o seu grupo, porque vai chegando em 2022. Você tem o PSDB querendo lançar candidato, você tem o MDB também querendo ir nesse grupo, tem o Cidadania assinando para Luciano Huck. Então, eu prevejo ali que depois da eleição da Câmara, janeiro é a eleição da Câmara, mas depois ali vai ter um embate muito grande, porque vai começar a articulação de 2022 na Câmara. E em meio a isso tudo, vamos ter que aprovar as reformas e as agendas fiscais, né? Que os dois lados do Centrão concordam. Mas tudo isso contamina, né, Thaís? Essa briga política contamina. Só um... Diga, Mônica. Não, só para complementar o que você falou. Acaba a eleição de presidência da Câmara e do Senado, aí você começa de vez a eleição de 22. E aí vai ficando cada vez mais difícil aprovar medidas impopulares. Medidas que podem até fazer lógica de uma visão macroeconômica, de uma visão de equilíbrio fiscal, mas que representam arroxo, representam menos investimento, representam não reajustes salariais, aquela ideia até de congelar aposentadorias acima de um salário mínimo. E essas medidas impopulares, governo nenhum gosta de tomar. Ainda mais não gosta de tomar quando as eleições se aproximam. E insisto nisso. O Caio não está aqui para me contestar hoje, eu vou aproveitar. Ah, então pronto. Então vamos aproveitar que ele não está. O presidente Jair Bolsonaro, essas reformas estão paradas no Congresso há um ano. Em nenhum momento a gente viu o presidente Jair Bolsonaro fazendo pressão, dando declaração, eu quero fazer isso, eu quero fazer, tem que fazer. Não. Ele vai nessa agenda de costumes, armas, vai ali naquela questão de ensino doméstico, né? O voto impresso agora também, né? Porque isso não mexe com o bolso. Então, agora, essas agendas que mexem na vida econômica, que representam, que tiram popularidade, que são medidas que afetam a população e que geram reação de setores organizados da sociedade, ele não demonstrou apoio até agora, em 2 anos de mandato. Vamos ver, a única exceção foi a reforma da Previdência. Está se lambuzando, hein, Mônica? Se ele encara isso já encaminhando para as eleições de 22. Eu duvido. Se lambuzou, hein, Fernando Mollica? Se lambuzou com a ausência do Caio Junqueira aqui. Você espera para amanhã, viu? Aqui, meninos, o Radar Político se despede aqui. Um beijo para vocês. Amanhã vocês estão de volta. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até.